Olá, pessoal! Dando continuidade àquele assunto que a gente já estava conversando sobre depressão, hoje nós vamos falar sobre um fator muito importante a ser encarado, que é a culpa. A culpa é um inimigo do coração. A culpa é algo que machuca e adoece o nosso coração. E como resolver essa questão? Assiste o nosso vídeo, eu creio que Deus pode falar com você através do que nós vamos conversar hoje. Olá, sejam todos bem-vindos e hoje o nosso assunto é culpa. Se você deseja conversar ou pensar um pouco mais sobre isso, fica com a gente. Quando nós somos imediatistas ou agimos pelas emoções e tomamos decisões sem pensar, e o que nos motiva muitas vezes é uma recompensa imediata ou uma solução imediata para o que julgamos ser um problema, né? Na hora. Bom, a princípio, parece que a gente só vê os benefícios, mas com o tempo, a gente vai revendo os nossos valores, analisando a nossa história, repassando as nossas escolhas e percebemos que o que fizemos era errado. Então, o que começa a atormentar as nossas vidas é algo chamado culpa. Culpa em relação a outras pessoas, as pessoas que amamos, sabemos que ferimos as pessoas que amamos, ou quando cometemos alguma coisa contra nós mesmos. Então a culpa começa a corroer e a machucar o nosso coração e isso nos adoece. Nada menos do que pagar essa dívida aliviará o nosso coração culpado de um fardo de culpa. As pessoas tentam trabalhar, servir, se doar, até mesmo orar, mas nenhuma quantidade de obras ou serviço comunitário ou doações de caridade ou domingos e domingos no culto pode aliviar uma culpa. É uma dívida e a dívida tem que ser paga ou cancelada para que um coração culpado sinta alívio. Então você consegue cancelar uma culpa? Bom, se for uma dívida no banco, você vai lá e paga, né? Mas quando a dívida é em relação a nós mesmos, outras pessoas ou contra Deus, a resposta está na Bíblia. A resposta vem do coração de Deus para o nosso coração para gerar alívio para as nossas almas. Essa palavra se encontra em 1 João 1,9. A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o antídoto para a culpa é a confissão. A confissão tem o poder de quebrar esse ciclo do pecado. E como a maioria dos remédios funciona só quando aplicado corretamente, a aplicação apropriada acontece quando confessamos os nossos pecados, não somente a Deus, mas também às pessoas contra as quais pecamos. Pessoas culpadas geralmente são reincidentes. Enquanto você carrega um segredo, enquanto você tenta aliviar sua consciência dizendo a Deus o quanto você está arrependido, você está se preparando para repetir tudo novamente. Aquele ciclo de dor e de arrependimento. No entanto, se a gente começar a confessar os nossos pecados para as pessoas contra as quais nós pecamos, provavelmente não voltaremos a repetir o mesmo pecado. Confessar a Deus e aos outros, e você vai matar esse inimigo do seu coração. A culpa muitas vezes não anda sozinha. O medo e o pavor de ser descoberto muitas vezes me acompanhou. Somente quando eu confessei o meu pecado, eu encontrei alívio. Eu tive que confessar várias coisas e olha, a lista era longa. Eu confessei a amigos, confessei para o meu esposo, confessei para os filhos, mas foi libertador. Agora, eu quero te deixar uma reflexão e uma aplicação prática. Eu gostaria que você respondesse para você mesma. Por que você está se sentindo culpada? Confesse o pecado a Deus e confesse também para quem te machucou.
Faça isso hoje. Se você puder escrever uma carta, se você puder dar um telefonema, mas não perca essa oportunidade. Deus está disponível, ou seja, Ele está à sua disposição para ouvir o seu clamor. E Ele está também disposto a derramar restauração. Então nós temos que fazer como Mateus, sabe? Quando ele se converteu verdadeiramente, ele disse assim: olha, Senhor, se eu defraudei alguém, se eu prejudiquei alguém, eu quero devolver, eu quero pagar mais, eu quero me retratar com essas pessoas. Então, não adianta a gente fazer uma confissão só para Deus e ficar bem quietinho lá no nosso canto, ninguém tá sabendo, daqui a pouco você tá cometendo novamente o mesmo pecado. Quando nós confessamos para outra pessoa, nós nos humilhamos, nós nos submetemos e nos comprometemos a não fazer, não praticar mais aquilo. Confessar a Deus e dar à pessoa aquilo que é devido a ela, naquilo que nós a prejudicamos, confessando os nossos pecados. Eu queria que você pensasse com muito carinho sobre isso e que o seu coração possa ser curado cada dia um pouco mais pelo Santo Espírito de Deus. Tudo bem? Por enquanto é só e fiquem com Deus. Um beijo.